Olá pessoal, tudo bem? Retomamos nossas aulas de Direito Penal. Parei na última aula com vocês na fixação de cumprimento, na fixação do regime de cumprimento da PPL e estava falando sobre a consideração, especialmente do tempo de prisão provisória, para a fixação do regime. Como fazer isso? Expliquei para vocês que doutrina e jurisprudência tem tendido para duas formas completamente diversas. E foi o que eu expliquei para vocês, parei com vocês na fixação bifásica. Retomando, ou o juiz desconta o tempo de pena da regra geral, para ver se cabe pela regra geral um regime mais brando, ou então fixação bifásica, fixa inicialmente um regime que seria cabível com base nas circunstâncias judiciais e quantidade de pena imposta, e na sequência averiga o tempo de prisão provisória. Se esse tempo de prisão provisória faz, com base na pena aplicada, ultrapassar o lapso necessário para a progressão de regime, fixa o regime mais brando subsequente. Se fixou inicialmente fechado, fixa o semiaberto. Se fixou inicialmente o semiaberto, fixa-se o aberto. Com certeza vocês estão perguntando o que a jurisprudência está consolidado, o que os tribunais se manifestam. O STJ, especialmente o STJ, tem preferido a primeira forma de aplicação, ou seja, ele tem tendido, a tendência dele é reconhecer que é um desconto na regra geral. E não o segundo quadro que eu passei para vocês, como uma espécie de progressão sem avaliação do requisito subjetivo. Essa tem sido a tendência do STJ. Muito difícil falar qual tem sido a tendência dos tribunais superiores e muito difícil falar que isso está consolidado. Está muito longe de ser consolidado. Seria muito bacana se a gente tivesse mais tempo para explicar os motivos para isso, que são muito mais de ordem processual do que de ordem de direito material. Mas, de qualquer forma, não está consolidado. O que eu posso dizer para vocês é que a tendência, pelo menos do STJ, e ainda há uma outra manifestação do STF nesse sentido, mas não dá para dizer que eles estão consolidados nisso. Mas a tendência é reconhecer como um desconto na regra geral, como um desconto na regra geral, como um desconto na quantidade de pena para fins de fixação do regime única e exclusivamente, aquela regrinha geral. Mas eu não posso deixar de fazer uma crítica a essa forma de compreensão. Essa forma de compreensão faz ignorar todo o motivo que levou à redação do artigo 387, parágrafo 2º, por isso eu fiz questão de falar da motivação para vocês. E mais do que isso, se você compreender que é um mero desconto no quadro geral, basicamente você está fazendo com que haja uma negativa de vigência ao artigo 387, parágrafo 2º. Você compreende então que essa norma é inaplicável. Porque o que acontece? Lembra o que eu falei para vocês? A fixação do regime depende de duas coisas, pelo menos a fixação inicial dele. Eu tenho que averiguar a quantidade de pena, ver se, óbvio, se é primário, reincidente, reclusão, detenção, mas enfim, quantidade de pena associada às circunstâncias judiciais. Então, pouco importa, por isso que eu fiz questão de dar aquele exemplo, pena primário, 1 ano reclusão. Cabe regime fechado? Cabe, desde que as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis. Se essa primeira compreensão, desconto no quadro geral, for a que prevaleça, nunca, ou basicamente quase nunca, vai ser aplicada, vai ser considerada a quantidade de, vai ser considerado o tempo de prisão provisório. Por quê? Sempre prevalecerá as circunstâncias judiciais. O que o juiz pode falar? Olha, eu condenei, o indivíduo foi condenado a uma pena de 4 anos. Ele ficou preso, é verdade que ele ficou preso cautelarmente por 3 anos, ou seja, mais do que o necessário para o livramento condicional até, quase a totalidade da pena imposta. Mas como o crime foi muito grave, eu fixo fechado. Então, se você compreender que eu vou só descontar do quadro geral, você permite uma negativa de vigência, você permite que o tempo de prisão provisória não seja considerado para a fixação do regime. Porque basta o juiz fundamentar o agravamento do regime de acordo com as circunstâncias judiciais. Ou seja, se é para ser assim, se é para eu falar que eu desconto na regra geral, eu não preciso nem de regra geral, né? As circunstâncias judiciais sempre vão determinar o que é o regime. Vamos desconsiderar tudo. Então, me parece que é uma interpretação, me parece não, entendo que é uma interpretação equivocada, uma interpretação que vai contra o motivo que levou à redação da norma e uma interpretação que leva à negativa de vigência à norma. Isso é algo muito interessante para vocês argumentarem, especialmente numa prova de segunda fase e na terceira fase. Acho pouco provável que esses motivos caiam na primeira fase. O que mais pode cair é o que está sendo a tendência, que é o desconto na regra geral, e outra coisa, que é o que eu quero que vocês guardem disso. Além de saber da existência dessa norma, o que vocês têm que saber, e isso está consolidado
Isso é uma das poucas coisas que está consolidada nesse tema, a STJ não para de decidir nesse sentido. Essa norma, o artigo 387, parágrafo 2º, a necessidade de desconto do tempo de prisão provisória é dirigida ao juiz do conhecimento. O juiz do conhecimento, quando ele fixa o regime, ele tem que ponderar o tempo de prisão provisória. Isso o STJ decide, e não há dúvida sobre isso. É uma norma dirigida ao juízo do conhecimento. Isso vocês têm que ter gravado, tem que levar para a prova teste isso. Porque é muito comum você ter decisões de primeiro grau e de segundo grau falando, olha, eu não vou considerar o tempo de prisão provisória porque isso cabe ao juízo da execução. É super comum você ver essa fundamentação. O defensor lida com isso todo dia, ele vai querer saber se você sabe. Olha, é realmente o juízo da execução? Isso é cabível somente mesmo no juízo da execução? Não vão errar isso. A norma é dirigida ao juízo do conhecimento. E quanto a isso, não há controvérsia, pelo menos nos tribunais superiores. Ok? Ótimo. Vocês já sabem, então, como fixar um regime. Como que é a forma correta de fixação do regime de cumprimento da PPL. Qual que é o próximo ponto que eu quero tratar ainda dentro do regime? O próximo ponto é súmulas e a fundamentação do regime de cumprimento. E quero ir aqui para o quadrinho das súmulas. Lembrem-se do que eu falei para vocês. Eu tenho que considerar as circunstâncias judiciais para a fixação do regime. Legal. O grande desafio, assim como para o aumento da pena base de um juiz, é fundamentar adequadamente o agravamento de uma pena com base nas circunstâncias judiciais. Se é difícil ele argumentar de forma adequada o aumento da pena base, se as premissas aqui são as mesmas, é difícil ele fundamentar adequadamente o agravamento do regime. É muito difícil. Sobre o tema, a gente tem pelo menos 3 súmulas. E vocês não podem ir para qualquer prova que envolva direito penal, que dirá da Defensoria Pública, sem conhecer a redação dessas 3 súmulas. E elas estão ali na tela. Eu vou ler de baixo para cima, tá bom? Súmula 719 do STF. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada, ou seja, mais severo do que aquele quadro geral que eu passei para vocês, permitir, exige fundamentação idônea. Já vou comentar isso. Vou para a súmula 718 do STF. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada, ou seja, segundo o quadro geral. Não foi à toa que eu fiz toda aquela explanação para vocês quando falei da aplicação da PPL e da pena base. Muitas coisas estão abrangidas dentro do desvalor normal da ação. Lembram quando eu falei o temor sentido pela vítima, a existência de emprego de violência quando eu estou falando de roubo? Muito está abarcado pelo tipo. É difícil você encontrar uma gravidade que já não esteja abrangida pelo desvalor normal da ação e do fato. No que diz respeito ao regime, essas súmulas surgiram porque era muito comum e ainda é comum hoje vocês encontrarem o juiz sequer utilizando alguma circunstância do caso concreto. Ele se apoia muitas vezes na gravidade íncita, comum ao delito, para fixar o regime mais grave. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, que eu quero ler, para vocês entenderem o que é esse negócio de gravidade abstrata. 2 exemplos que eu peguei de algumas decisões judiciais. Vejam só o exemplo número 1. Por ser o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes de extrema gravidade, que gera imenso desassossego na sociedade, denota atividade criminosa e demonstra periculosidade do réu, mostra-se adequado o regime então inicial fechado. Deixa eu já ler o outro, porque os comentários que eu vou fazer são os mesmos. Olha essa outra fundamentação aqui, gente. Regime inicial de cumprimento de pena para ambos os réus ao fechado, pois se ajusta e convém ao acusado, e pela manifesta periculosidade, insolente menoscabro das regras que disciplinam o convívio social, pois é inegável a periculosidade e a ousadia de quem se propõe a praticar assaltos. O roubo é um crime grave, revela a temibilidade do agente, é ele que vem gerando o clima de violência e intranquilidade que aflige a sociedade brasileira, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. É o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seus autores. Notem, o que foi citado do caso concreto ali? Nada. Toda a fundamentação deriva,
primeiro, muita coisa ali é claramente inidônea, é basicamente como se o indivíduo respondesse por todo e qualquer roubo existente no mundo, ou pelo menos na sociedade brasileira, entre aspas, ordeira, uma coisa muito comum essa oposição, né? Mas enfim, nada do caso concreto é citado. Tudo é presumido. E ainda, utiliza-se uma gravidade que já está abrangida pelo tipo e que muitas vezes sequer é possível de consideração no tipo. Onde que isso indica uma periculosidade maior? Se tem uma gravidade maior, já está abarcado pela pena. Justamente porque a pena, no roubo, por exemplo, tem uma das penas base maior do Código, uma das maiores penas base do Código Penal. Enfim, toda essa fundamentação, se é que você pode dizer assim, diz respeito àquilo que o roubo abrange. Se é que eu posso considerar essa tal aflição da sociedade, enfim, exigir... Ela em si já é inidônea com base no que diz respeito ao Código Penal, mas mais do que isso, ainda que não fosse, toda essa gravidade narrada pela decisão está abarcada pelo tipo, está abarcada pelo tipo, está abarcada pela gravidade abstrata. É isso que quer dizer isso que querem dizer as súmulas 718 e 719. Isso aqui não é fundamentação idônea. Fundamentação idônea, que é a súmula 719, que trata 719 do STJ, do STF, melhor dizendo, diz respeito ao quê? Não é só não utilizar a gravidade abstrata, é mais do que isso. Se você quer agravar o regime, você tem que fundamentar com base no caso concreto, você não pode fazer presunções, você não pode partir do que já está abrangido pelo tipo e tem que ser uma gravidade acima do normal, aquilo que não se vê comumente. E óbvio, tem uma gravidade maior, uma gravidade que suplanta o que já o legislador previu ao dispor a pena base, as balizas da pena. Essa fundamentação ainda hoje é muito comum, essa fundamentação que eu coloquei para vocês. E claramente, se você impugnar isso nos tribunais superiores, haverá modificação do regime. A consequência é essa: a fundamentação é inidônea, houve a impugnação, o regime será alterado de acordo com a regra geral. E não é à toa que eu não paro de falar para vocês essa tal de modificação idônea, caso concreto e gravidade acima do normal. Muitos juízes acabam fugindo dessa fundamentação peculiar, dessa fundamentação que traz quase um direito penal do inimigo aqui, e utilizam alguma circunstância do caso concreto. Então vamos falar do roubo, que é um dos que mais leva à impugnação de regime. Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, eu fixo um regime fechado porque o roubo foi cometido à luz do dia e com pluralidade de agentes. Pergunto para vocês, ele citou a gravidade abstrata? E daí ele fala, olha, então, com base, já que teve pluralidade de agentes e foi à luz do dia, o regime é o fechado. Pergunto a vocês, essa fundamentação é idônea? Dei duas balizas para vocês averiguarem se uma fundamentação é idônea ou não. Ele tem que citar as circunstâncias do caso concreto, 1, e 2. Essas circunstâncias devem demonstrar uma gravidade acima do normal, aquilo que já não está abrangido mais pelo tipo. Pois bem, ele até citou as circunstâncias do caso concreto. Cadê a gravidade maior? O roubo à luz do dia é mais grave por quê? Não tem sentido. Se fosse assim, o roubo à noite é mais grave ainda? Qual que é a diferença entre ser à luz do dia ou à noite? Isso não indica qualquer gravidade maior. Nenhuma. Não bastasse isso, pluralidade de agentes. Isso mostra uma gravidade que não está abrangida pelo tipo. Se houve pluralidade de agentes no roubo, há uma causa de aumento. Se essa pluralidade leva a uma causa de aumento, já está prevista pelo legislador. Essa gravidade já está abrangida por ele. Então, nesse exemplo que eu falei para vocês, ainda que ele tenha citado uma circunstância do caso concreto, essa circunstância, uma está abrangida pelo tipo, que é a pluralidade de agentes, leva a uma causa de aumento, mostra, o legislador aumenta a pena justamente porque ele já presume a maior gravidade disso, gravidade abstrata, ainda que ele não tenha citado expressamente, e, à luz do dia, é uma circunstância que não traz nexo de causalidade com a conclusão extraída, qual seja maior gravidade, não mostra maior gravidade. Isso por si não mostra. Por isso que eu disse para vocês, as circunstâncias judiciais são os elementos que mais trazem problemas.
na fixação do regime. Se trazem na pena base, não à toa iam trazer aqui porque a premissa é a mesma. Então, todas aquelas considerações que eu fiz para vocês, e agora repetir, são válidas, vocês devem empregar aqui para a fixação da PPL, e acrescento a isso, quando falo aqui da fixação do regime, precisa avaliar isso. Quer saber se é idôneo ou não? Tem que citar a circunstância do caso concreto, e essa circunstância tem que trazer uma gravidade acima do normal. Fiz essas observações e vou para a última súmula, que é uma súmula muito similar ao que eu passei para vocês, só que eu quero fazer uma pequena crítica a ela, que é a súmula 440 do STJ, que basicamente fala o que quase fala o que a 718 do STF diz. Vejam a súmula 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Essa súmula, muitas vezes as pessoas leem rápido e acabam guardando parte dela. Primeiro eu quero fazer a crítica. Se você lê friamente o que está escrito na súmula, o que você vai deduzir? Vou repetir. Tira a primeira parte. É vedado o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, ou seja, daquela regra geral que eu passei para vocês, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Legal, isso é basicamente o que diz a 718. Mas olha como que o STJ condicionou isso. Ele fala que isso é ilegal desde que fixada a pena base no mínimo legal. Ou seja, lido ao contrário senso, o que você pode compreender da súmula? E é uma compreensão, já adianto, equivocada. Ora, se a pena base foi majorada, eu posso fixar com base na gravidade abstrata. Veja como a súmula, pelo menos no meu entender, não foi bem redigida. Não é bem isso que o STJ quis dizer. Tanto que o STJ também reconhece, assim como o STF, fixou com base na gravidade abstrata é inidôneo. Não está uma fixação correta, ainda que a pena base tenha sido majorada. O fundamento é simples, a fundamentação do regime foi inidônea. Pouco importa se a pena foi majorada ou não. Majoração da pena base diz respeito à fixação da PPL, não fixação do regime. Se o regime foi fixado de uma forma com uma argumentação inidônea, tem que ser alterado. É o que diz a 718 e é o que deveria ter dito a 440 do STJ. Porém, da forma que ela foi redigida, ela permite essa interpretação ao contrário senso. Se majorou a pena base, pode com base na gravidade abstrata. Não é isso que o STJ decide, tá? Vocês vão encontrar decisões onde, ainda que a pena base tenha sido majorada, como foi fixado só com o fundamento na gravidade abstrata, o regime foi alterado. Mas prestem atenção nisso, essa crítica é muito bacana de vocês fazerem, especialmente numa prova de segunda fase e exame oral. Ainda, guardem a redação literal, porque se algum examinador for um pouquinho mais malicioso, ele pode cobrar a redação parcial, e você vai guardar só que é gravidade abstrata e não é, a súmula fala de pena base no mínimo. E outro, o que muitas pessoas acabam guardando e não é bem o que a súmula do STJ diz. Muita gente guarda dessa súmula que o STJ compreende que, se a pena base foi fixada no mínimo, o regime tem que ser o mais brando, de acordo com a regra geral. E não é isso que está na súmula. O raciocínio é até muito bacana. Vejam só, eu não falei para vocês que para a fixação do regime deve ser considerada a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais? Legal. Se eu tenho que considerar as circunstâncias judiciais e a pena base foi fixada no mínimo, eu só posso chegar a uma conclusão, que o regime é o mais brando. Se não tinha gravidade suficiente para majorar a pena base, como que vai ter gravidade suficiente para agravar o regime? Não tem sentido, é um paradoxo. Entretanto, não é isso que diz a súmula 440. Ela associa a pena mínima à gravidade abstrata. E mais, vocês vão encontrar muitas decisões do STJ que falam que, olha, ainda que a pena base tenha ficado no mínimo, é possível agravar o regime, pois são institutos diversos. No entender de muita gente, essa postura do STJ de falar que ainda que a pena base tenha ficado no mínimo, possa ser fixado o regime mais grave, muita gente vai entender que, olha, desculpa, é uma interpretação equivocada. Está diante de um paradoxo, gente. Não tem como você sair dessa argumentação, pelo menos com um argumento dogmático, um argumento lógico. Se o agravamento da regra geral, de acordo com a lei, depende da avaliação das circunstâncias judiciais, e a pena base, que somente pode ser majorada com base nesse mesmo elemento, não foi, como que você vai piorar o regime? Se não tinha gravidade suficiente para majorar a pena base,
você não pode agravar o regime se os requisitos para ambos são os mesmos. Circunstâncias judiciais para majorar a pena base e circunstâncias judiciais para agravar o regime. Não agrava a pena base, mas vou agravar o regime, se os parâmetros são os mesmos, estamos diante de um paradoxo. Mas infelizmente não é assim que o STJ vem decidindo. Ok? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês sobre regime. Vamos agora terminar a parte geral. Próximo ponto que eu quero tratar com vocês é a prescrição. Vamos lá. Mais uma vez, não me canso de repetir para vocês. A ideia aqui é passar o essencial para a prova da Defensoria Pública. Ninguém está aqui para ensinar vocês direito penal. A ideia é que vocês tenham uma noção geral. Por isso que está disponibilizado o curso geral do professor Flávio para vocês. Logo, eu não vou dar uma aula de prescrição, não vou fazer vocês aqui entenderem o que é prescrição e dar a dogmática da prescrição de cabo a rabo. O que me interessa aqui é tratar dos pontos essenciais, especialmente para a prova da Defensoria, ok? Então, por óbvio, assim como eu tenho feito sempre, parto do pressuposto que vocês têm um conhecimento mínimo sobre o tema. Ótimo! Prescrição. Primeiro ponto que eu quero que vocês tenham anotados no caderno, que eu quero que vocês tenham gravados. Para casos novos, não há mais a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a data do fato. Ou seja, com base na pena em concreto, eu não vou mais avaliar se teve prescrição entre o recebimento da denúncia e a data do fato. Isso a partir de 5 de maio de 2010. Então, a partir dessa data, não há mais a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Atenção, não cometam esse erro. Não quer dizer que não existe mais a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. É óbvio que, lembrem-se, retroativa é com base na pena em concreto. É óbvio que ela existe. Vocês vão lembrar de um princípio. O que eu falei para vocês? Ultratividade da norma penal mais benéfica. Para fatos cometidos antes dessa data, ainda existe a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a data do fato. Porque a norma penal mais benéfica tem efeito ultrativo. Já falei disso para vocês. Então, nunca vão responder isso. Ah, não existe mais a prescrição retroativa durante esses lapsos. É óbvio que existe, desde que o fato tenha ocorrido antes dessa data. Prestem atenção nisso. Legal. Próximo ponto. Concurso formal. Concurso material. E crime continuado. O cálculo da prescrição diante dessas figuras, não será feito com base na soma da pena. Não será feito. O cálculo do prazo prescricional é feito de acordo com a pena de cada crime isoladamente. Essa é a redação do artigo 119 do CP, pelo menos no que diz respeito ao concurso de crimes. Vamos ali. Mais uma. Aqui. Primeira linha. Artigo 119, Código Penal. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Isso fica fácil de vocês entenderem, então, porque é assim no concurso formal e no concurso material. O crime continuado prevalece no nosso ordenamento que se trata de uma ficção jurídica, e alguns vão falar que a gente está falando de um crime único, e não propriamente de um concurso de crimes. Mas, ainda assim, doutrina e jurisprudência compreende que essa norma também se aplica ao crime continuado. Tanto é assim que existe uma súmula do STF, que é a súmula 497, que é a que está na tela. Quando se tratar de crime continuado, estou lendo a súmula, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Isso, por óbvio, não vale só para a pena cominada, mas também para a pena em abstrato. Eu não vou utilizar o aumento da pena, ou somar, no caso do concurso material,
para averiguar se prescreveu ou não. Então, para vocês entenderem melhor isso, vamos imaginar que o indivíduo é denunciado por 2 receptações em concurso material. E ele é condenado em uma das receptações a pena de 1 ano e na outra receptação a pena de 2 anos. Eu não vou somar essas penas, ou seja, 1 mais 2, 3, para saber se prescreveu ou não. A minha premissa não vai ser 3 anos. Eu vou avaliar se aquela pena com base na pena de 1 ano houve a prescrição e depois se com base na pena de 2 anos houve a prescrição. Eu não vou somar. Do mesmo modo, o indivíduo foi condenado a uma pena de 2 anos, porém em concurso formal. Pelo concurso formal, aumentou em 1/6, foi para 2 anos e 4 meses. Não vai ser a premissa de avaliação 2 anos e 4 meses, mas sim somente 2 anos. Do mesmo modo, se fosse um crime continuado. É isso que essa interpretação quer dizer. Despreza o aumento vindo da fração de aumento, derivada do crime continuado ou concurso formal, ou não somo no caso de concurso material, ok? Adiante. Prescrição virtual. Você já tem noção do que é isso, mas não custa eu relembrar para vocês. É a prescrição tendo-se como premissa para o cálculo a pena em perspectiva. Ou seja, é feito um juízo de probabilidade. Diante da denúncia, diante dos fatos narrados e do crime imputado, se aquele indivíduo for condenado, qual será a pena que ele receberia? Eu vou avaliar o que a denúncia narrou, vou avaliar se ele é primário, se ele é reincidente, para ver se vai ter algum aumento de pena ou não, vejo se tem alguma causa de aumento, vejo se não tem, vejo se tem alguma causa de diminuição, vejo se tem alguma atenuante, e você faz um prognóstico. Olha, diante disso, a pena dele seria provavelmente tanto. Então vamos imaginar, o indivíduo está sendo acusado de um furto simples, e pelas circunstâncias narradas na denúncia, não tem nenhuma gravidade acima do normal, e ele é primário. Bom, se esse indivíduo for condenado, a pena que ele receberia provavelmente não ultrapassaria 1 ano, que é a pena mínima do furto. Esse é o juízo de prognóstico. Daí o que você fala? E a tal da pena em perspectiva. Tudo bem, ele seria condenado a pena de 1 ano. Se ele seria condenado a pena de 1 ano, eu vou utilizar essa pena em perspectiva para ver se estaria prescrito ou não. E vou na regra geral do quadro de prescrição, para ver se dentro desse 1 ano, se esse prazo de 1 ano, de acordo com os marcos interruptivos, se naquele caso concreto ocorreu a prescrição ou não. Essa é a prescrição virtual. Esse é o raciocínio que está por trás da prescrição virtual. O STJ editou uma súmula sobre o tema. Ela está na tela. Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Coloquei ali na tela porque eu quero que vocês saibam que tem essa súmula, mas não me canso de repetir. Súmula não é lei. Isso não quer dizer que você não possa pedir. Isso não quer dizer que um juízo não possa reconhecer a existência da prescrição da pretensão punitiva com base nesse raciocínio da pena em perspectiva. E eu quero falar para vocês os argumentos para a existência, para vocês defenderem o reconhecimento da prescrição com base na pena em perspectiva, a chamada prescrição virtual. Basicamente, vocês vão falar de 3 argumentos. Duração razoável do processo, direito ao esquecimento, e falta de interesse de agir. Eu gosto de acrescentar logo depois daqui, melhor dizendo, que é a efetividade da prestação jurisdicional. Por que duração razoável do processo? Não tem sentido, não é razoável que um processo se alongue sabendo que ele sabendo que ele não vai redundar em nada, sabendo que aquele provimento vai ser imprestável.
que não vai redundar em nenhum tipo de punição ou nenhum tipo de provimento. Absolvição ou condenação vai ser ainda que haja... A absolvição talvez seja do interesse, isso eu não quero entrar agora que vai ficar muito confuso para vocês. Mas ainda que houvesse provimento, ele seria inútil. Não adianta eu prolongar, para que eu vou fazer aquilo andar tanto? Não tem sentido, se já estaria prescrito caso houvesse uma condenação. Não tem uma duração razoável, é fazer prolongar a troco de nada. E a isso se soma o tal do direito ao esquecimento. Não há cabimento um processo durar muito tempo com base na pena, na prescrição, com base no prazo da prescrição em abstrata, pena em abstrato, sendo que, com base na pena em concreto, aquilo poderia ter sido encurtado. Eu vou fazer, muitas vezes, gente, precisa entender essa noção do direito ao esquecimento, a gente tem fatos de 1998, 1999, ainda pendentes, meu Deus do céu, quase 20 anos de ação penal rolando, e você não pode reconhecer a prescrição porque, com base na pena em abstrato, ela não ocorreu, sendo que com base na pena em concreto já estaria prescrito há muito tempo, nesse exemplo que eu estou dando, não tem sentido. Aquilo vai ficar, aquela espada de Damocles vai ficar no pescoço da pessoa por tanto tempo assim, não há cabimento. E aí eu volto, que talvez seja um argumento mais forte, é a falta de interesse de agir do Ministério Público. Quem entra com a ação é o Ministério Público, pelo menos regra geral. Não estou falando de queixa-crime aqui, mas também vale para queixa-crime, óbvio. O Ministério Público entra com a ação. O que ele quer? Óbvio, a condenação. Se ele não vai conseguir a condenação, porque inevitavelmente a pretensão punitiva estará prescrita, qual que é o interesse dele naquilo? Óbvio que você tem que fazer um juízo de prognóstico. Do que está na denúncia, você consegue deduzir qual que vai ser a pena cabível. Se diante da pena cabível não vai haver condenação, porque a prescrição da pretensão punitiva extingue o direito, qualquer pretensão do Estado nesse sentido, qual que é o interesse do Ministério Público nisso? É evidente que falta o interesse de agir. E aí isso se soma à efetividade da prestação jurisdicional. Você vai fazer, porque pensem, se você não reconhece a prescrição da pretensão punitiva, ainda que aquele processo existir, ele vai exigir muito do Estado. Ele vai exigir requisição de pessoas, requisição de laudo, tempo de oitivas, tempo esse e providências essas que poderiam estar sendo usadas para outros processos. Processos esses onde pode haver, sim, um provimento positivo ou negativo. Isso é efetividade da prestação jurisdicional? Óbvio que não. Mas não foi o que o STJ decidiu e acharia pouco provável mesmo que qualquer corte federal reconhecesse a possibilidade da prescrição virtual. Não é uma decisão que politicamente vejo algum tribunal tomando, tribunal superior. Mas, de qualquer forma, não é lei, isso não impede que vocês postulem isso. E, óbvio, queria passar especialmente os argumentos para vocês da prescrição virtual. Adiante. Próxima súmula, próximo tema que eu quero tratar com vocês é uma súmula do STJ, também ligada à prescrição. Que é a súmula 415, que está ali na tela. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. A gente tem no nosso ordenamento algumas causas de suspensão do prazo prescricional. Talvez a mais comum delas é aquela que está prevista no artigo 366 do CPP, que fala que se suspende o processo e o prazo prescricional quando o indivíduo não é encontrado para citação, resumindo muito. Esse processo vai ficar suspenso, e especialmente a prescrição, não o processo, mas a prescrição, vai ficar suspensa por quanto tempo? É indefinida essa suspensão? Não. Eu vou averiguar qual que é a pena máxima. Vamos imaginar, o indivíduo foi acusado de um furto simples. A pena máxima do furto simples é de 4 anos. O que eu vou averiguar nesse caso para saber quanto tempo vai durar a suspensão do prazo prescricional? Eu vou averiguar qual que é a pena máxima. Nesse caso, 4 anos. 4 anos prescreve em quanto? 8, de acordo com o Código Penal. Logo, o prazo de suspensão do prazo prescricional, nesse exemplo que eu dei, é de 8 anos. É isso que vocês têm que fazer. Veja qual que é a pena máxima do crime imputado. Viu qual é a pena máxima? Vê em quanto tempo prescreve essa pena máxima. Esse tempo é o tempo que vai ficar suspenso o prazo prescricional. Veja, não é o tempo da pena máxima, mas sim o tempo prescricional com base na pena máxima. É isso que vai levar, que vai fazer com que vocês saibam por quanto tempo
o prazo prescricional estará suspenso. Nesse exemplo que eu dei, furto simples, máximo a 4, prescreve em 8. No máximo, por 8 anos estaria suspenso o prazo prescricional. Passou 8 anos, o prazo prescricional volta a correr, independentemente de declaração judicial. Ok? Bacana. Seguindo adiante. Duas pequenas observações com relação à suspensão que eu quero que vocês tenham notados. Presta atenção, hein? Incidente de insanidade não suspende o prazo prescricional. E a suspensão condicional do processo suspende, não interrompe, hein? Suspende o prazo prescricional. Tenham isso anotado, tá? Para a gente seguir adiante, outra coisa que eu quero que vocês tenham anotado, que passa batido muitas vezes e quando vocês acabam lendo isso, muitas vezes os doutrinadores ou quem escreve acaba não acrescendo isso que eu vou falar agora. O indivíduo foi condenado em primeiro grau, houve uma sentença condenatória. Em segundo grau, o acórdão confirmou a condenação. Tenham anotado isso. Acórdão que confirma a condenação não interrompe o prazo prescricional. É isso que decidem tanto o STJ quanto o STF. O acórdão confirmatório da condenação não interrompe o prazo prescricional. E não interrompe mesmo que agrave a pena. E é esse o acréscimo que fica batido. Às vezes a pessoa só decorar, tá, não interrompe. Mas vamos imaginar, o indivíduo foi condenado a uma pena de 1 ano no primeiro grau. Em segundo grau, a pena foi majorada para 3. Confirmou a condenação. Não vai interromper. Qual que é a consequência desse exemplo que eu dei? A única coisa que vai acontecer é que vai mudar o tempo prescricional. Você vai ter que mudar o cálculo, mudou a premissa de cálculo. Antes era 1, agora é 3. Agora, interrompeu? Não interrompeu. Então, mesmo que ele agrave a pena, mesmo que ele agrave, por exemplo, o regime, não interromperá o prazo prescricional. Isso é o que decide STJ e STF sobre o tema. Adiante, uma outra súmula que eu coloquei ali na tela, que eu quero que vocês tenham anotado. Mas para isso, antes eu quero falar da redação do artigo 110 do CP. Vejam o que fala o artigo 110 do Código Penal. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do artigo anterior, os quais se aumentam em 1/3 se o condenado é reincidente. Lendo, você tem impressão, se você ler rapidamente, você tem impressão que os prazos prescricionais sempre se aumentam quando o acusado é reincidente. Não! Esse aumento de 1/3, em virtude da reincidência, somente incide para a prescrição da pretensão executória. Ele não incide para a prescrição da pretensão punitiva. É isso que diz a súmula 220 do STJ. A reincidência, vejam só a sua redação, não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Esse aumento é só para a prescrição da pretensão executória. Por fim, para a gente terminar a aula de hoje e finalmente terminarmos a parte geral. Prescrição da medida de segurança. É muito simples, gente. Prescrição da medida de segurança. Depende, eu tenho que ver se trata-se de semi-imputabilidade, se trata-se de semi-imputabilidade ou inimputabilidade. Se for semi-imputabilidade, a gente está falando da prescrição com base na pena fixada. E se for inimputabilidade, vai prescrever no prazo máximo da pena cominada. É a pena em abstrato. É muito simples. No caso do semi-imputável, houve uma decisão condenatória que substituiu a pena por medida de segurança. Logo, então, eu vejo qual foi a pena aplicada para saber em quanto tempo aquilo vai prescrever. Agora, na imputabilidade, não. Houve uma absolvição imprópria. Se houve uma absolvição imprópria, isso não quer dizer que não vai prescrever. Prescreve. Eu só vejo qual que é o máximo da pena cominada. Quando o código diz, ou vocês veem alguém falando de pena cominada, é o máximo da pena em abstrato. Então, vamos imaginar que o indivíduo foi absolvido impropriamente e a acusação era de um roubo. Então, eu vou ver qual que é o máximo. O máximo do roubo é 10. Então, com base nesse valor, eu vou ver em quanto tempo vai prescrever. É isso. É super simples. Tá bom, gente? Gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre parte geral.
Próxima aula, a gente já começa os crimes da parte especial e a gente vai seguir depois com os crimes da legislação extravagante, pelo menos no que interessa aqui pra gente, ok? Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!